A minha história na Universidade Federal de Santa Maria, ela começa em 1983. Né? Em abril daquele ano, teve um concurso aqui, e eu, recém-formada, vim de Porto Alegre para fazer o concurso. Né? Passei em segundo lugar no concurso para assistente social da universidade. Era um concurso que era eminentemente para o pessoal, para suprir cargos e necessidades do USM à época, né? Era uma tabela especial, como eles chamavam, e me roubaram. O pessoal da praia me roubou para a praia. Né? Na calada da noite, eu fui resgatada do USM para a praia. Eu tomei posse no dia 1º de dezembro de 83, né? Na praia, onde eu estou até hoje. Já em 83, em dezembro de 83, passou na minha sala, que era aqui no térreo da reitoria, passou um pessoal da SUFESM naquela época pedindo ajuda, que eles iam para o primeiro congresso, ou para o congresso que trouxe de volta a FASUBRA para a democracia, que foi no Rio Grande do Norte. E eu lembro que eu contribuí, com pouco dinheiro, mas contribuí para aquela viagem. Não fui naquele congresso, que já tinha sido retirado os delegados, e o congresso ocorreu em 84, e foi a época que a gente festeja até hoje, né, o ano 1 da FASUBRA. Nós tiramos a FASUBRA dos pelegos, e daí construímos toda essa história, mas daí é um outro documentário, né, toda essa história de luta que a FASUBRA tem. À época nós éramos uma associação beneficente de servidores, né? Ela congregava técnicos administrativos e docentes. Nós não tínhamos direito à sindicalização naquela época. Né? A sindicalização dos servidores públicos nasceu a partir de muita luta que a gente fez, capitaneada pela FASUBRA e com as suas entidades de base, e nós colocamos isso na Constituição de 88. Né? Então, a partir de 88, a gente conquistou o direito à sindicalização. E a partir disso, nós começamos a trabalhar, né, para transformar as nossas associações beneficentes em sindicatos locais, estaduais, enfim, congregando várias entidades ou uma só. Mas, anterior a isso, nós tínhamos na universidade uma sede muito grande de participação, né? E nós começamos, mesmo na entidade beneficente, nós começamos a luta política, né? Propriamente dita. Né? Nós tínhamos vários grupos na universidade, como até hoje temos, né? Vários grupos políticos. À época, eu estava no grupo Mobilização, que hoje, na ativa, eu acho que tem poucas pessoas, mas ainda tem pessoas daquela época, né, que andaram pela direção depois a SUFESM, e nós começamos a participar. Nós tínhamos muitos seminários para discutir. Na questão da sindicalização mesmo, depois de 88, nós fizemos muita discussão, porque nós, ao contrário de outras entidades, nós resolvemos aderir a formar um sindicato estadual, né, juntando todas as universidades, e cada entidade, né, que nós tínhamos beneficente, ou se transformou em seção sindical como a nossa, depois de muita discussão, ou fizeram entidades novas a partir da sindicalização, como a APTAFURG, por exemplo, que completou 40 anos recentemente, lá na Universidade de Rio Grande. Aí tínhamos Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, com a AFESIMPA, a URGS e o Hospital de Clínicas, né, que é um hospital federal ligado ao MEC, e Santa Maria. Né. Aos poucos foram se desmembrando. Hoje no Sinteste estamos nós e a URGS. Pelotas foi a primeira a fazer um sindicato próprio, a APTAFURG também se transformou em sindicato, e o pessoal do Clínicas, eles saíram, né, foram os primeiros, inclusive, a sair do Sinteste, por conta do Sindicato da Saúde. Nesse início, né, a luta foi muito essa, né, a volta à democracia, porque nós estávamos, quando eu vim para cá, se vocês lembram da história, nós estávamos em plena ditadura militar. Né? Então era muito difícil da gente fazer luta.
Depois, na época do Fernando Henrique, muitas caminhadas se fizeram e muitas lutas se fez contra as privatizações, né? E depois a privatização da rede em Santa Maria, que para quem viveu aquela época foi uma coisa muito triste, porque assim, não tinha uma família em Santa Maria que não tivesse ligação com a rede. Ou porque alguém da família trabalhava na rede, ou porque um vizinho, ou porque um compadre, enfim, um conhecido. E teve uma antevéspera de Natal que eles mandaram embora os últimos 900 trabalhadores da rede ferroviária. Aquele Natal assim foi um terror em Santa Maria. E esta privatização da rede, com aquela comoção toda que deu na cidade, nos ajudou depois a lutar contra a privatização das universidades, né? Foi aí que, em 94, que nós transformamos a SUFESM, a ABS em ASUFESM. Em 94 foi a primeira eleição. Logo depois a gente conquistou o espaço sindical na Rádio Universidade. E logo, isso era pleno governo FHC, que para ele as privatizações eram a moda, né? Era a coisa melhor que tinha. E eu tenho muito orgulho em dizer que foi a nossa categoria de técnicos administrativos em educação, com a nossa resistência, que evitamos que todas as universidades públicas fossem privatizadas. E aqui em Santa Maria, a gente usava essa memória para o pessoal. Vocês lembram o que aconteceu com a rede há pouco tempo? Pois é, querem fazer isso com as universidades. O futuro dessa cidade, o que seria de Santa Maria sem uma universidade pública? A Universidade na Corda Bamba foi a primeira grande campanha que nós fizemos, no tempo das vacas magras, inclusive, diga-se de passagem, porque o mercado até hoje quer abocanhar tanto os hospitais públicos como as universidades públicas, né? E o Fernando Henrique, ele estava caminhando para isso, né? E nós aqui em Santa Maria usávamos, né, a memória da privatização da rede, o impacto que aquilo causou na cidade, mas nós queríamos fazer uma coisa maior, né? E daí nós fizemos, junto com duas estudantes, né, nós fizemos o projeto Universidade na Corda Bamba, com vídeos, com imagens, nós temos pôsteres até hoje disso, e essa campanha ela foi premiada como a campanha mais impactante em relação ao setor público, de luta pelo setor público, pelo jornal à época, o jornal A Razão. Nós ganhamos, foi o primeiro computador bom da SUFESM, foi ganho nessa campanha. As figuras, né, eram uma pessoa caminhando numa corda bamba, né, e nós tínhamos é Klaus que diz, né, o popular palhaço, que fazia essa nossa campanha, né. Nós íamos, aqui tem a idealizadora da campanha, que é a Tita, eu, né, o Klaus, né, e as duas meninas, à época, da publicidade e propaganda, que fizeram a campanha. Foi uma campanha muito interessante. Na época do Fernando Henrique também, nós ficamos 8 anos sem ter 1 centavo de aumento, né? Nós trabalhamos nesse tempo na nossa carreira, que foi para implementar a nossa carreira, e ele, o MEC e o atual MGI, nem me lembro mais das siglas, né? Deve ser por causa do meu cabelo branco, eles nos cozinharam. Durante 8 anos a gente não teve aumento, então a gente enterrou Fernando Henrique, a gente fez caminhadas de Camobi ao centro em defesa da educação. Aqui a mesma caminhada chegando ao Trevo das Dores ali. Então assim, era uma época de muita mobilização. Imaginem vocês, nós ficamos toda a ditadura militar com toda a dificuldade de manifestação, mas mesmo assim a gente fazia. Eu senti uma vez um fuzil nas minhas costelas, numa atividade que nós tivemos lá no centro. Aqui em Santa Maria, não preciso dizer para vocês quantos militares tem por aqui, né? Contingente de militares que tem em Santa Maria, isso é bom para registrar para a história, quem se interessa, ele só perde em número
para o Rio de Janeiro, que foi capital, né? E daí eu posso contar a história, porque disso eu não estava aqui, mas a Universidade Federal de Santa Maria é da década de 60, né? A década de 60 foi a década que instaurou o regime de exceção nesse país, né? Que segundo eles, e alguns deles dizem até hoje, erroneamente, que aquilo foi uma revolução, né? Aquilo foi um golpe civil, militar, né? Que tirou as liberdades, matou muito manifestante, acabou com um monte de coisa. E aqui em Santa Maria, o professor Mariano resolveu fazer uma universidade pública, que ela nasceu junto com a Universidade de Goiás. E o que os caras pensaram? Aqui tinha um movimento de trabalhadores muito forte, que era o movimento da rede, os trabalhadores da rede. Isso aqui é o centro do Mercosul. Daí os caras pensaram, movimento sindical, trabalhadores da rede, estudante de universidade pública, isso vai dar bobagem na cabeça deles. Mandaram esse monte de quartel para cá. Nós temos, entre a base aérea e os quartéis, nós temos 19 guarnições em Santa Maria. É muita coisa. Mas, na cabeça deles, era isso. Isso aqui ia virar, eu não preciso dizer o que, né, naquela época. E o movimento estudantil era muito forte, né? Quem olha a história vê o quanto houve de resistência do movimento estudantil. E o movimento forte dos ferroviários eles tinham que dar um jeito. Quando eu estava em Santa Maria e morava lá na Tancredo, por exemplo, tinha várias e diversas vezes que eu vinha para a universidade e nós éramos paradas na frente ali perto da Tancredo tem vários quartéis, né? A gente era parada num dos trevos ali para sair os carros do exército para fazer aquelas manobras que faziam para fora, assim, né? E os caras estavam ali de rifle, qualquer movimento que fizessem, a primeira coisa que eles faziam era atirar nos pneus, né? Então tinha que esperar toda aquela comitiva passar para vir embora. E isso não é muito longe, é antes do final da ditadura, né? A gente passou por poucas e boas. Mas enfim, voltando à universidade, então em 94 foi a primeira eleição da entidade, né, e como seção sindical do nosso sindicato estadual, o Sinteste, e nós participamos daquela eleição, já tínhamos participado de algumas outras eleições da ABS, não ganhamos nenhuma da ABS, e nessa já instaurada a proporcionalidade, nós tínhamos ilusão de entrar na direção, né, nem que fosse com a minoria, com um mínimo de 10%, e nós fizemos 64% naquela eleição. Então foi o início do nosso sindicato, a primeira direção colegiada que teve no sindicato. No início foi difícil, né, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso, né? A Fazubra já era assim desde que nasceu. A gente conseguiu levar e conseguimos levar até hoje, né? Com problemas, eu não vou dizer que não tenham, né? Mas a gente conseguiu fazer. A gente participou de várias e diversas manifestações, em nível municipal, em nível estadual, em nível nacional. Participávamos de praticamente todos os congressos da Fazubra, com uma grande delegação. Eu particularmente não fui a todos, né? Até porque é muita coisa, mas se eu puxar pela memória, com certeza a grande maioria eu estive, né? Principalmente dos mais antigos. Nós víamos uma categoria que era invisibilizada na universidade e de repente começar a ter vez e voz na universidade, né? E para nós é muito orgulho estar sendo reconhecidos hoje como trabalhadores em educação. A gente era reconhecido como eram os professores e o outro. A categoria era uma era de professores e a outra categoria que era o resto, né? Os técnicos, e isso a partir de que nós começamos essa luta, da tirada da Fazubra dos pelegos, que era um cartório dentro do MEC, era a sala da Fazubra, para vocês terem uma ideia, a gente começou a construir isso, né? Então os invisibilizados que não tinham vez e não tinham voz, começaram a se debater.
E o suprassumo disso foi, eu não lembro exatamente que ano foi, mas foi no final dos anos 90, em que um vigilante da Universidade de Brasília foi para o segundo turno com o professor Cristóvão Buarque, que todo mundo conhece, né, disputando a eleição para reitor, né. E foi nesta época, ele quase ganhou, o vigilante da universidade. Ora, o pessoal olhava e disse, como assim um vigilante? Sim, ele vai administrar a universidade. Por que precisa ser professor, doutor, e enfim. Mas a partir daí nasceu a lei, que a gente apelidou de a Lei Lima, né, que era o vigilante de Brasília, que coloca só professores, né, para ser reitores das universidades. Isto ainda é uma luta muito grande nossa, porque democracia é democracia, né, não é? Então, mas naquela época que a gente começou a ter consciência da nossa importância. Nós não somos móveis e utensílios da universidade, nós fazemos educação, né? Cada um com a sua parte, mas nós também somos importantes para a educação, quer estejamos fazendo alimento para os estudantes no RU, quer estejamos trabalhando em laboratório, quer estejamos trabalhando em pesquisa ou em assistência estudantil, como é o meu caso, né? Então, assim, nós fazemos parte deste imenso realizar que é a educação, o fazer educação. E foi nessa época que a gente começou a conquistar isso. No início nós tínhamos o grupo Mobilização, que uma característica na universidade é que todos os grupos iniciais, a maior parte das pessoas que estavam à frente da escola eram mulheres, né? O grupo Mobilização tinha, de saudosa lembrança, Isabel Piazentin, Carmen Coelho, Valderez Rosa, que ainda tem, o irmão dela ainda trabalha aqui conosco, que é o Wilson. Foi o primeiro grupo que eu me engajei, que o nosso pessoal se engajou, né? Tita, Gessira, Celso, entre outros. Foi o primeiro grupo que conquistou, nesta época, no início dos anos 80, nós conquistamos vagas nos conselhos superiores da universidade, porque nós não tínhamos, né? Então nós tínhamos o Luiz Antônio, que era do conselho, a Carmen, o Vieira, tinha mais uma pessoa que eu não estou lembrando o nome, mas enfim, foram os primeiros a nos representar, representar a nossa categoria nos conselhos superiores. Depois a gente ampliou essa representação. Nós tivemos uma eleição só no sindicato, na SUFESM, né, que a gente chama carinhosamente de sindicato. Se não me falha a memória, foi a segunda gestão que nós juntamos todo mundo e foi uma chapa única. Foi a única vez. Porque normalmente, agora ultimamente concorrem duas, mas já tivemos 3 coletivos concorrendo na eleição da SUFESM. São coletivos que têm visões estratégicas diferenciadas, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que todo mundo defende, né, a universidade pública, defende o fazer público, com caminhos diferentes, né, mas ao fim e ao cabo defendemos todos a mesma coisa. Como tem caminhos diferentes, né, a gente se coloca diferentemente, e esta época que eu relatei, a luta por uma universidade, pela manutenção da universidade, fez com que a gente se juntasse, todo mundo, e isso já aconteceu em outras épocas também na FASUBRA. Mas eu acho legítimo, eu acho isso importante. Tem gente que acha isso, não é legal, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas a avançar. Por exemplo, eu acho super democrático e defendo, né, apesar dos embates e das dificuldades, a eleição colegiada, por exemplo. Porque é muito fácil a gente fazer majoritária, né? Tu entra, fica lá 2 anos ou 3, dependendo do tempo de mandato, e quem é contrário fica lá fora jogando pedra, né? E isso todos os coletivos fazem, né? E na eleição colegiada, a categoria, ela diz, né, tu faz 51% a 49%. A categoria está dizendo que todo mundo tem condições de gerir a entidade.
Mas daí, se é majoritário, os 51 entram e os 49 ficam de fora. E eu acho justo que os 49 estejam dentro ajudando a administrar. O que a gente não faz aqui, a gente tentou na primeira e na segunda eleição da SUFESM e acho que tivemos sucesso, é fazer um planejamento de gestão. Porque eu tenho a proposta da minha chapa, o coletivo que fez 49 tem a proposta da sua chapa, mas não sou eu que vou dizer, é tudo da minha chapa que vai ou é tudo da tua. Não, a gente tem que sentar e fazer um planejamento de gestão. Isso era muito rico, eu participei de vários planejamentos de gestão na direção da Fazubra. Eu fui diretora da Fazubra em algumas oportunidades e nós fazíamos isso, nós nos isolávamos em determinado lugar e ficávamos uma semana toda a direção reunida, discutindo o que fazer daquela gestão, né? Então, em consenso, a gente tirava. Essas coisas, hoje, de algum tempo para trás, estão ficando bem difíceis, né? Mas eu acho que é um esforço necessário, é um esforço importante e eu acho que dá mais visibilidade e mais confiança para quem está na direção, né? Mas isso é o meu pensamento, né? Quais pastas é fácil de dizer, né? Eu fui coordenadora geral em todas as gestões que eu entrei, né? Eu fui coordenadora geral não porque eu quisesse, eu já quis ser da comunicação, eu já quis ser do jurídico, mas é o coletivo que decide, né? E eu fui, em todas as gestões que eu fiz parte, eu estive na coordenação geral, né? Que é, ao fim e ao cabo, infelizmente, nessa coisa de que alguém tem que representar, alguém é o mais importante ou a mais importante, eu não concordo com isso. Afinal de contas, é uma eleição, é uma gestão colegiada. Então, é a representante oficial, né? A coordenação geral representa oficialmente a entidade. Então, a gente participou com vários companheiros. A primeira gestão, que foi histórica, eu fui a primeira mulher a ser coordenadora geral da SUFESM. Éramos eu e dois homens, o Hilton e o Arno. Infelizmente, os dois já não estão mais entre nós. A primeira assembleia, eles se combinaram de que seria eu a coordenar. Eu tremia que nem vara verde, né? Aliás, essa dificuldade eu tive muito tempo de falar em público, pode não parecer hoje, mas eu tive muita dificuldade. E eles armaram essa para mim. A primeira assembleia então a SUFESM foi no Gulerp, né? Aquele é um auditório que nós gostávamos muito de fazer assembleia, porque era um auditório grande, era um auditório central e propiciava o pessoal do hospital, né, dar uma fugidinha ali. Então, historicamente, a primeira assembleia da SUFESM foi coordenada por mim, a primeira mulher a ser coordenadora geral, hoje já tivemos várias, né? E, enfim, me deu muito prazer. E também coordenada por mim, a assembleia, uma assembleia muito tensa, também no Gulerp lotado. Nós tivemos várias oportunidades de discutir muito sobre as nossas questões, né? Sobre a nossa carreira. Eu tive a oportunidade que a SUFESM me proporcionou de fazer parte do GT Carreira da Fazubra, né? E quantas gestões foram e quais as gestões, eu não saberia te dizer, foram várias, né? Eu, a Tita e a Gessíria estivemos juntas em várias gestões, né? A Tita realizou o meu sonho de ser da coordenação de divulgação ou de comunicação que fez esse projeto, né? Eu tenho muita honra de ter ajudado, ter participado daquele projeto da Universidade na Corda Bamba e de outras tantas lutas que nós fizemos, né? Eu tive companheiras mulheres na coordenação, como a Loiva, né? Tive companheiros homens, né? Como eu disse, os dois primeiros, o Arno e o Hilton, que infelizmente não estão entre nós. Tive o Ricardo, tive o Mineiro, enfim, várias e diversas
pessoas fizeram parte. E a última gestão que eu participei, éramos eu, a Loiva e o Beto, né? Foi a última gestão que eu participei, e aqui aparece uma foto já bem, com a Tânia bem diferente da primeira gestão, com a Loiva e com a Vanessa numa assembleia no 74, se não me falha a memória. Esta outra foto aqui é mais antiga, é de 2015, eu, Ricardo, que também já não está mais entre nós, era coordenador geral, e a dona Reni, que era da financeira à época, numa greve, né? E aqui também, aqui nós estávamos no restaurante universitário também, com certeza uma greve, Assembleia de 2004, parece-me que está escrito aqui, no RU. Aqui nós temos o Ricardo, que não está entre nós, a Loura, a dona Reni e a Mari Chaves, que era do CCNE à época, hoje está aposentada. E essa aqui da ponta de cá é a dona Tânia, né? Eleição de 2004 aqui, de uma das eleições da ASUFES, aí tem várias pessoas que fizeram parte dessa história toda. Eu sinto muita falta de não estar hoje mais presente, um pouco porque realmente eu precisava me afastar um pouco, né? A luta sindical é uma coisa que corre no meu sangue, ela não vai me abandonar nunca, e eu tenho me segurado um pouco, porque esta greve foi muito exaustiva, né? Ultimamente a gente tem visto em alguns espaços, não especificamente aqui, mas em alguns espaços que a gente participa, do Congresso, da FASUBRA, das plenárias, uma agressividade desnecessária, né? Principalmente com as pessoas que viveram essa história há mais tempo, né? Eu não sou melhor ou pior do que ninguém por estar no movimento e ter participado disso tudo desde a década de 80, mas eu acho que eu tenho contribuição, né? E eu e vários outros companheiros, né? Alguns chegaram um pouquinho depois, outros chegaram um pouquinho antes, todos nós construímos isso, e quem está chegando agora também vai construir. Então, assim, eu acho muito importante isso. E como esse negócio está entranhado em mim, isso me machuca demais. Então, eu tive inclusive uma das gestões que eu tive que abrir mão, eu renunciei e entrei num processo muito demorado para me recuperar. Foi em 2005, eu saí, né, da ASUFES, me entrei num processo de depressão muito grande, estava nesse processo, por isso eu saí, e levei 7 meses e meio para me recuperar, né? E eu não quero que isso aconteça de novo, por isso eu estou, depois dessa greve, que eu acho que eu dei o que eu tinha de melhor nessa greve, né? E tanto na dedicação, no estudo, de trazer para as assembleias as questões. Não sei se eu era a melhor pessoa, mas eu me dispus a fazer isso. E fiz isso com prazer, mas saí muito esgotado. Exatamente por causa dessas outras coisas que a gente viu no decorrer desse movimento. Eu participei também do Congresso FASUBRA o ano passado, né? Fazia muito tempo que eu não ia. Então, assim, todo esse monte de sensações e de emoções me fizeram eu dar uma freada. Mas sinto muita falta. Eu estou por aí, acompanho, né? Estou aqui hoje dando esse depoimento para vocês, mas realmente a gente passou por vários perrengues que não são muito fáceis. O PCC-TAI, ele começou a ser discutido logo depois que a gente instalou o PUCRES, né? Porque nós queríamos realmente uma carreira e discutimos nesses 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, a metade desse tempo foi discutindo uma nova carreira, né? E fizemos greve em todos os anos do governo Fernando Henrique, e todos os anos havia tirávamos um grupo de trabalho para fazer discussões sobre carreira. E eu participei do GT Carreira da FASUBRA desde que foi feito o plano que unificou as fundações.
que é anterior ao PUCRIS. Cada fundação tinha o seu plano de carreira. A Fazubra foi o primeiro GT que teve, GT Carreira que teve na Fazubra, foi para unificar os planos das fundações. E depois nós discutimos o PUCRIS. Então já em 84 eu participava do GT Carreira da Fazubra. E isso foi uma coisa que foi propiciado pela SUFSB, né? Claro, não tinha como estar lá se não fosse representante da ABS, depois da SUFSB, e me deu um conhecimento muito vasto disso, né, de carreira. Mudou-se muito depois do PC-CETAI, logo depois de 2005, quando ele foi implantado, o GT Carreira da Fazubra meio que se desfez. Hoje fazem grupos de trabalho, mas não tem um grupo de trabalho como tinha naquela época. E aqui é uma foto de uma das reuniões, eu e a Tônia, né, eu bem diferente, a Tônia quase igual ao que está hoje. Éramos duas companheiras aqui do Sul que participávamos. Isso aqui é uma reunião na sede da Fazubra do GT Carreira em 2001. Quer dizer, a gente estava iniciando, né, porque essa sala ficava sempre lotada. E nós, quando voltávamos para cá, normalmente a gente fazia uma assembleia para colocar as questões, né, disso. E as assembleias aconteciam muitas no GULERP. É uma assembleia que está contando o que viria a ser os nossos planos, um dos nossos planos de carreira. A assembleia que nós trouxemos e discutimos o PC-CETAI foi aqui no CCR. Não era o plano que a gente queria, né? Nós dizíamos isso e nos acusavam disso. Não era o plano que a gente queria, mas foi o possível à época, né? Para mim, os avanços que nós tivemos foi sermos reconhecidos como técnicos administrativos em educação, né? Foi reafirmado isso, e termos oportunidade de andarmos na carreira, né? De fazermos especialização, mestrado e doutorado, que a gente podia fazer, mas não era reconhecido, né? Hoje nós temos técnicos administrativos em educação que têm talvez mais formação, né, na academia que muito professor que pode se candidatar a reitor. Nós não podemos ainda, né? Então, assim, isso foi uma conquista da nossa carreira. Ela está defasada? Sim, ela está defasada. Ela foi resolvida agora na greve do ano passado? Na minha concepção, não. Aliás, nós tivemos muitos problemas exatamente porque as pessoas não conhecem a concepção da nossa carreira, né? Não é simplesmente uma tabela salarial, não é só para ganharmos dinheiro e para avançarmos nos níveis e tal. É também para isso, né? No momento que a gente discute carreira, nós temos que discutir a concepção. Qual é o estado que nós queremos? Qual é o tipo de servidor público que vai estar nesse estado? Qual é a universidade que nós queremos, né? Não é simplesmente, eu quero ganhar tanto ou quanto, quero andar na tabela assim ou assim. Fazer tabela salarial é a coisa mais fácil que tem para fazer. Mas eu acho que a concepção, entender o porquê daquilo, entender o que significa uma carreira, eu acho que faltou muito isso nesta nova discussão que se teve, que foi extremamente importante a discussão, mas para mim faltou isso. E a gente tentava muitas vezes, inclusive nas discussões nacionais, e foi aí que muitas vezes a gente sentiu que algumas pessoas achavam que quem participou dessa história há mais tempo, né, não tinham mais o que fazer aqui. E isso é muito ruim, né, porque a história a gente não pega em pacote e joga ela de um lado e não, ela tem continuidade e tem importância, né? Tem importância naquela época histórica. Essas reuniões de GT Carreira, vocês não imaginam o quanto de concepção que a gente discutia para chegar nisso ou naquilo, desse jeito ou daquele jeito. E era num tempo, o PC-CETAI nós discutimos na época em que a privatização era o melhor que tudo. Eu cansava de ouvir que era o privado que funcionava, né? Então, assim, a gente lutar contra isso tudo e construir uma concepção de um tipo de servidor público que
é do executivo, é onde tem as políticas públicas, é onde os trabalhadores ganham menos, sim, né? E claro que temos que lutar por esse reconhecimento e por ganhar aquilo que a gente merece, mas são as políticas públicas que estão todas no executivo. E ontem morreu um grande ícone da história, né, da América Latina principalmente, que dizia que quem toma café da manhã e quem tem todas as suas necessidades atendidas, acha que a gente gasta muito em políticas públicas, né? E nós temos um Congresso que acha que política pública não precisa, né? Não precisa. E nós, do Executivo, é onde tem o maior número de servidores exatamente por ser as políticas públicas. Educação, saúde, segurança, é onde precisa de mais servidores públicos. E tem um monte de gente que quer privatizar isso, e outro monte de gente que ajuda ao pessoal a cada vez mais achar que privatizando vai resolver tudo. Na realidade, quando nós transformamos a ABS em sindicato, não que não tivesse discussões antes, né? Só que nós institucionalizamos os GTs a partir da transformação da SUFISM em seção sindical ou em sindicato, né? E nós ligamos à coordenação de formação esses GTs. À época nós criamos alguns GTs que tinham na FASUBRA, o GT Carreira, o GT que eram pessoas, era um grupo menor de pessoas, né, para a gente realmente se apropriar daquilo que se trazia de Brasília, para que a gente pudesse propagar isso para mais além. O GT de Políticas Sociais e Antirracistas, nós criamos à época, o GT Mulher, e daí depois veio o de Segurança, que era o pessoal dos vigilantes, mas todos eles eram, e eu acredito que até hoje sejam, ligados à coordenação de formação política e sindical. Então, alguns GTs foram criados aqui em função dos que tinham na FASUBRA e outros por necessidades que nós, aqui na base, achávamos interessante. As políticas são discutidas lá, depois são levadas para a direção. Esses GTs tiram os seus representantes quando tem algum encontro nacional, por exemplo, são tirados representantes. E tem GTs que são mais atuantes que outros. O GT Carreira, ele tem tempos que se discute disso, e eu também no GT ultimamente acompanho lá o grupo de trabalho, leio tudo que vem, mas estou um tanto quanto afastada exatamente por conta de várias coisas que aconteceram neste período, né? Mas é uma coisa que eu acho muito interessante isso, eu acho que algumas pessoas ainda não se deram conta da importância para a formação política. E formação política não é politicagem, é as pessoas realmente entenderem qual é o espaço histórico que elas estão e o que elas têm que fazer para ocupar esse espaço, que é de todo mundo. Então, eu acho que é importante isso. E as pessoas têm que entender essa diferença, né, de que o ser humano é um ser histórico e é um ser político, né? E tem que ocupar esses espaços. E quando eu me associei, né? Na época a gente se associava à ABS, a sede campestre já existia. Conta a lenda, né? Eu não estava aqui, ela foi doada pelo primeiro reitor, né? O professor Mariano da Rocha. Ele doou dois pedaços de terra, eu não lembro quantos, parece que são 4 hectares que tem ali. Um para a associação, para a ABS, e o outro para a APUSME, à época, que era a associação que congregava os professores da universidade. A APUSME não se transformou em sindicato, não fizeram a transformação do sindicato por dentro da APUSME, sim criaram a SEDUFIS, né? Então, quando eu cheguei, a sede campestre da SUFISM já existia, com aqueles galpões, né? A gente fazia a festa da criança, que eu participava para ajudar, né? Porque eu não tive e não tenho filhos, né? E o churrasco do servidor público, que naquele tempo era assim, era um absurdo de gente que ia. De 2000
2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas na sede campestre para comer o churrasco oferecido pela SUFISM aos seus associados, né? Então, tem esta foto especificamente, eu participei da construção deste local, que não tinha naquela época, né? E é um local que era muito utilizado pelos homens filiados da SUFISM. As mulheres iam na festa da criança e naquele tempo, né? Nesse churrasco, grande churrasco, em comemoração ao Dia do Servidor Público. E quando nós entramos na SUFISM, nós começamos a ir aos sábados lá, né, para ver jogo de futebol. A gente começou a jogar canastra lá, tinha uma companheira nossa que resolveu que ia dar aula de crochê, de tricô para o pessoal, mas aquilo não durou muito tempo. E nós continuamos lá, indo lá, né. Eu fui muito na SUFISM, na nossa gestão. Era um tempo de vacas muito magras naquele tempo, né? Nosso salário pequeno, a SUFISM e a ABS dependiam do que a gente pagava por mês, portanto a arrecadação era desse tamanho. E houve sempre uma grande solicitação de que a gente tivesse um espaço maior para as pessoas lá. O pessoal queria acampar lá nas férias, o pessoal queria piscina, e a gente entendia isso, porque os clubes de Santa Maria eram muito caros para a nossa realidade à época, né? E daí a gente conseguimos, né, no tempo das vacas magras, colocar as primeiras piscinas da sede campestre. 2 já não existem mais, que eram a das crianças, que foram fechadas. Aquelas 2 piscinas menores foram as primeiras piscinas Era o que conseguimos fazer com aquilo. Depois, em outras gestões, foi feita aquela piscina maior, foram feitas outras construções na sede campestre, né? Ampliações, melhorias, né? Para o nosso filiado e a nossa filiada, né? Acho que falta ainda muito espaço para além do campo de futebol, né? Uma vez nós fizemos um campeonato de veículos 4x4 lá. Nós fizemos essa prova de rally, numa das nossas, veio gente de todo o estado para participar lá. A Gessira andou se embarrando lá num Jeep 4x4 por lá. Então a gente sempre procurou fazer atividades que congregassem mais gente, mas ao fim e ao cabo o mais forte, e eu vejo pelas notícias, né, aquele tempo eles estavam lá jovens, hoje é a equipe dos 60, dos 65, que é aqueles que lá no início a gente ia prestigiar na sede. Acho que falta muito, né? Não que a gente não tenha tentado, mas como todo mundo sabe, né, nós temos dupla jornada, né? Então de repente nem sempre a gente se dá o direito de ter um espaço de lazer. Todo sábado de tarde eu vou lá jogar um vôlei, não. A gente teve no papel várias vezes, várias propostas para isso, mas nunca se concretizou exatamente. Acho que a gente podia fazer muitas atividades, não só de esporte, mas de cultura, de lazer, para ocupar aquela sede, que ela é muito, muito bonita. Teve um monte de gente que dizia que a gente queria vender a sede campestre porque ela dava muito custo. Eu nunca imaginei a SUFISM ou a ABS sem aquela sede campestre, nunca passou pela minha cabeça. Se passou pela cabeça de alguns, foram devidamente aquietados, porque assim, realmente é um lugar que despende muito dinheiro. Fica pelo ar, né, fiação, telhado consertado, ou fica por terra, que é cano e coisa. Então as pessoas não entendem, nossa, mas disseram que gastaram tanto, aonde? Né? Claro que quando se constrói um prédio, quando se consegue construir um prédio, fica visível, né? Mas para construir aquele prédio tem um monte de coisa que fica enterrada ali que custa dinheiro. Não imagino de forma nenhuma que a gente não tem aquela sede campestre. Acho sim que a gente tem que se dedicar mais e ver como fazer mais coisas lá para realmente aproveitar aquele espaço, que eu acho muito bom. E nem que seja para ir lá ver o pôr do sol, que é muito lindo lá na sede.
Eu imagino a SUFESM como continuando a lutar, né, por um mundo melhor, né? Então eu acho muito importante que a gente congregue a SUFESM congregando a nossa categoria, defendendo essa universidade, participando dessa universidade, né, como realmente nós temos o direito, né, de pertencer a ela, né? Nós não fazemos parte dos móveis e utensílios. E a nossa categoria, ela é a categoria que está aqui, ela passa pela universidade muito tempo, né? Muito tempo, ela não fica aqui 4 ou 5 ou 8 anos para estudar e vai embora. Ela permanece. E a gente vê o vínculo que fica, né? Porque eu não estou aposentada, apesar de poder estar, né? Eu vou fazer 42 anos de universidade. Não pretendo sair tão cedo, tão logo daqui. Mas o vínculo que fica nas pessoas que estão aposentadas hoje, o jeito que lembram da universidade, quando vêm aqui, se sentem pertencendo ainda a isso. E esse pertencimento foi criado, foi lutado e foi propiciado por todos e todas que fizeram parte da direção dessa entidade e que chamaram a categoria à luta, né? Independente de ter sido pessoas da ABS ou pessoas depois da transformação da SUFESM. Acho muito importante. Acho que a gente precisa continuar lutando dessa forma. Se tivermos oportunidade de ampliarmos o Sinteste, ótimo. Se tivermos a oportunidade de fazer um sindicato da universidade, ótimo. Eu luto por um sindicato da educação. Foi por isso que eu me apaixonei pelo projeto Sinteste, que naquela época juntava inclusive o pessoal das particulares e o pessoal do estado e do município, né? Vocês imaginem o tamanho. A SUFESM é o maior sindicato de Santa Maria, mas vocês imaginem o tamanho disso se a gente conseguisse concretizar. Então, assim, eu acho que nós somos, como eu disse, nós somos seres históricos e políticos, e nós temos que continuar sendo. A história nós escrevemos ela da maneira como nós vivemos aquele momento histórico. E eu acho que a SUFESM tem que continuar fazendo isso pelo potencial que ela tem, né, de pessoas dos mais variados setores que vêm para cá, pessoas dos mais variados países, nós estamos recebendo um monte de gente, e que acabam ficando ou como professor ou como técnicos na universidade, e eu acho que a diversidade que a gente vê na universidade, ela é muito importante e ela ajuda a catalisar essa luta contínua da gente, né? Eu, no tempo que eu estou na universidade, eu sempre estive metida no movimento sindical, qualquer que fosse ele, nos movimentos sociais, e eu vi essa universidade se pintar de povo, eu vi a universidade crescer. Eu que trabalhei desde o primeiro dia com assistência estudantil, eu vi o boom que isso teve, né, enquanto universidade. E a participação dos técnicos é fundamental nisso tudo. Não só os técnicos, mas também os técnicos. Nós fazemos parte desse universo que se chama Universidade Federal de Santa Maria.